gente volta a falar sobre economia aqui no JC porque as famílias de menor renda no Brasil foram menos atingidas pela inflação. Isso, claro, movimenta a economia e aumenta o poder de compra dessas famílias. Mas o que explica esse cenário? Para a gente entender melhor, vamos falar ao vivo novamente com Oscar Xavier. Conta para nós, Oscar. Oi, linda, voltamos a falar ao vivo agora para falar sobre inflação, porque a inflação de 2023, ela tem atingido menos um grupo de famílias que tem renda aí de até R$2.015. Isso aí no mês de agosto foi registrado pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e reflete um pouco do comportamento nacional. Por exemplo, a redução do IPCA, que representa a inflação dos alimentos, ficou em 0,23%, representando aí uma redução de 2,79% em 2023. E a inflação sobre esse grupo de famílias que recebe aí até R$2.015 ficou em 0,13%. Deu para entender? Vou repetir, essas coisas de economia às vezes a gente não pega de primeira. É o seguinte: a redução sobre famílias que recebem até R$2.015 foi de 2,79%, a redução da inflação sobre essas famílias. Especificamente, o índice de inflação dos alimentos ficou em 0,23% e a inflação sobre esse grupo de famílias ficou em 0,13%. Agora, o que é que significa tudo isso? O que é que representam esses números? A notícia é boa, significa que as pessoas estão com um poder de consumo melhor, o dinheiro está circulando mais na economia. A gente vai entender isso agora, porque quem está aqui comigo é o professor Cássio dos Anjos, que é doutorando em economia e vai tentar traduzir para a gente aqui esses números. Doutor Cássio, professor Cássio, boa noite, seja bem-vindo. Pode parecer confuso esse monte de números que eu falei aqui. Na prática, o que é que representa a inflação atingir menos um grupo de famílias ali que recebe até R$2.015? Seja bem-vindo ao JC. Boa noite, Oscar. Então, as famílias de baixa renda em geral, elas têm um peso maior da alimentação na sua cesta básica, tá? Então, a inflação para essas famílias, quando você reduz a parte alimentar, aumenta o poder de compra delas. Então, dessa forma, a gente tem uma redução da inflação deles. Isso significa mais dinheiro circulando, então? Tem mais dinheiro para a família poder alocar em outras coisas, tá? A grande questão é se esse dinheiro ele vai sobrar ou se ele vai ser alocado. Se ele vai sobrar, ele depende de outras coisas, né? Porque às vezes tem um aumento de energia que a gente vai ter agora, tem um aumento de alguma outra coisa que vem. Então tem sempre esse equilíbrio, tá? A ideia é, se vai sobrar mais dinheiro, então a resposta depende, tá? De acordo com o que for com outros custos, talvez sobre algum dinheiro. Vai depender do perfil de cada família. Exatamente. Professor, deixa eu aproveitar que o senhor falou de cesta básica, porque esse mês de setembro, a cesta básica aqui em João Pessoa abriu com uma redução de 2,79%, segundo a pesquisa do DIEESE. E se pegar os últimos 12 meses, a redução é de 0,55%. Ou seja, a cesta básica está um pouquinho mais barata. Considerando esse contexto aí de inflação que a gente está tentando explicar agora, será que a gente pode ter uma manutenção dos preços da cesta básica que oscilaram bastante ao longo do ano, né? Isso, a gente tem as informações, tá? Com a cesta básica, a gente tem que ter cuidado com duas coisas. Tem umas coisas que a gente faz que o preço mínimo e máximo varia muito. Então, tem lugar que o preço chega a ser 5% mais caro, tá? Então, quando você olha para uma notícia dessa e pensa, mas aqui perto de minha casa o preço não tá. Então, isso é preço médio, tá? Então, essas dados são tudo baseado em preço médio. Se aquilo vai ser mais barato ou não, depende do local. Como é que você sabe que é? De acordo com o preço médio, se em sua casa está mais baixo, então isso é uma boa notícia. Se está mais alto, aquele lugar pode ser mais caro e é melhor fazer uma busca para ver se não está muito acima do preço. A propósito, a gente estava falando no início do JC hoje sobre as pesquisas do Procon, ou seja, pesquisar é importante nesse momento. Isso, inclusive lá na universidade a gente faz o acompanhamento desses preços. O que a gente tem de informação, tá? Mês passado saiu a notícia do DIEESE que João Pessoa é uma das mais baratas que tem entre as capitais, certo? Já quando a gente faz acompanhamento diário, o que a gente vê? Tem tido uma estabilização da cesta básica. O que significa? Que a gente tem uma tendência de alta do preço da cesta básica e agora a gente tem a tendência de ficar mais estável, tá? O que precisaria acontecer na economia de modo geral para que os preços fiquem estáveis aí pelos próximos meses?
Então, tem a questão estrutural e conjuntural, tá? Atualmente, o que a gente tem visto? A gente tem uma oferta maior de alimentos, certo? Com essa oferta maior de alimentos que a gente tem uma queda dos preços, certo? Uma grande parte do Brasil que a gente tem com o peso é o pão e a carne. A carne, a gente teve o fenômeno esse ano que foi até abater fêmeas. Em geral, você não abate fêmeas. Como teve uma produção muito grande de carne, começa a abater as fêmeas. Então, você tem uma oferta maior de carne, consequentemente, você tem um preço menor da carne. Já o pão, vem cereais e trigos também, que serve para alimentar frango, porco, e aí também teve uma redução, tá, nessas carnes. A gente está quase com o nosso tempo encerrado, professor, mas eu quero tocar num ponto que é do arroz, já que o senhor falou de oferta. O maior produtor de arroz do país é o Rio Grande do Sul e eles enfrentaram problemas com as condições climáticas lá, o que afetou a produção de arroz. A saca de 50 quilos de arroz, por exemplo, chegou a ser vendida a R$100. O preço do arroz subiu. Isso pode impactar aqui nas nossas lojas em João Pessoa? Pode ficar mais caro para a gente? Pode sim. Inclusive, se você pegar o Sul, mais alguns 3 estados, 90% do arroz que é ofertado no Brasil todo, tá? Além disso, a gente tem a questão que a Índia, ela cortou a exportação. Então, a Índia, basicamente, não está mais ofertando arroz mundial. O preço mundial de arroz está em tendência de alta, tá? Fora isso, a gente teve estiagem, tá? Agora, no Sul, a gente tem a questão que começaria o plantio, mas teve o ciclone. Então, tudo isso vai pra gente. Quem oferta o arroz pro Brasil todo é o Sul. Se tem problema lá no Sul, com certeza vai afetar a gente aqui. E aí entra aquela questão. A gente tem a questão da cesta básica. A carne tem tendência de queda e o arroz tem tendência de alta. No meio a meio, se um está aumentando e o outro está caindo, você vai ter um equilíbrio ali e no fim das contas vai dar isso, de 0, alguma coisa. Tá? É bom sempre pesquisar. Professor Cássio dos Anjos, muito obrigado pela participação aqui no JC. É isso, linda. Tá aí, a gente tentou traduzir um pouco do que significa aí essa inflação reduzida para esse grupo de famílias com renda mais baixa, de até R$2.015. A expectativa é que os preços parem de oscilar, como tem oscilado ao longo do ano, e se mantenham aí. A gente espera também que o arroz não suba tanto de preço aí, para a coisa ficar mais ou menos equilibrada. Porque tá difícil manter o orçamento, viu, linda? Tá sim, tá sim. Obrigada, Oscar, pelas informações e pelas explicações também. Boa noite aí para você.